Olá a todos. Hoje, na aula de hoje, a gente vai falar de polaridade das ligações. A gente vai falar de ligações metálicas, ok? Então, assim, preste bem atenção. Para a gente falar de polaridade das ligações metálicas, a gente precisa saber algumas características dos compostos que compõem essas moléculas, ok? Então, assim, uma das principais propriedades é que os compostos moleculares eles podem estar no estado sólido, líquido ou gasoso, os três estados físicos. Outra coisa, eles possuem, no geral, ponto de fusão e ebulição geralmente baixo. Terceira posição, não conduz corrente elétrica, com algumas exceções. Ok? Então, assim, é importante a gente ver também uma tabelinha de eletronegatividade. E essa tabela de eletronegatividade, não sei se bem essa, mas a tabela de eletronegatividade a gente trabalhou na prova, certo? Ou melhor, a gente trabalhou nas aulas presenciais. Nessa tabela tem alguns elementos que são ametais e outros que são metais, cada um com seus valores de eletronegatividade. Tem uma discrepância aqui, o nitrogênio é 3,2, 3,25, né? E o cloro 3,2. Por isso o nitrogênio é um pouquinho maior do que o cloro, tá? Um pouquinho um erro aqui. Mas os três elementos mais eletronegativos da tabela periódica é flúor, oxigênio e nitrogênio. Cada valor desse foi calculado através de equipamentos eletrônicos, tá? E algumas propriedades periódicas e aperiódicas da tabela, tá? Então essa tabela ela é importante porque a gente vai às vezes consultar a eletronegatividade de algumas ligações. Vejamos como fica. Por exemplo, determinação do caráter de uma ligação. Quando é que você sabe que a ligação é iônica, como a gente viu passado, e quando é que você sabe que a ligação é covalente? Aqui é o seguinte, para você determinar essa diferença de eletronegatividade, ΔE, chamada diferença de eletronegatividade, toda vez que esse valor for maior ou igual a 1,7, nós dizemos que a ligação é iônica. Se essa diferença for menor que 1,7, aí a ligação é covalente, ok? Então vamos supor que eu tenho aqui um composto HCl, ácido clorídrico, e aí eu vou calcular a variação de energia, que é essa diferença de eletronegatividade, tá? ΔE. 3, porque a gente pega na tabela, 3 é do cloro, que é o maior, né? E o 2,1 que é do hidrogênio, pegamos também na tabela. Quando a gente faz essa diferença, dá esse valor aqui, 0,9. Observe que essa ligação é covalente, 0,9 é menor que 1,7. Ok? Mesma coisa a gente pode fazer para isso aqui. Ó. Lembra do cloreto de sódio, NaCl, que é um composto iônico, e eu disse que o ponto de fusão dele é alto? Olha o ΔE dela. Tá? A variação de eletronegatividade, diferença de eletronegatividade 3 para o cloro, né? E 0,9 para o sódio, que é baixo. Por que o sódio é baixo? Porque ele é um metal. Essa diferença dá 2,1, então 2,1 é acima de 1,7, ligação iônica. Tá? Então, assim, a gente conhecendo essas ligações, a natureza delas, a gente pode ir para a parte de polaridade das ligações. Tá? Então, na ligação covalente apolar, por que a ligação é covalente apolar? Ela ocorre entre ligações formadas por ácidos da mesma eletronegatividade. Por exemplo, H2, HH, é como se H traço H, ok? Mais ou menos assim, molécula. Tá? Eu tenho um hidrogênio, o núcleo dele, e o outro hidrogênio, certo? Os dois hidrogênios são iguais. Então, essa nuvem de elétrons não tem polaridade aqui. Ou seja, não tem quem é mais eletronegativo e quem é menos eletronegativo. Não tem, os dois são iguais. Se os dois são iguais, tá? Não tem cargas aqui, tá certo? Não tem diferença de eletronegatividade, tá? E aí a gente diz que essa ligação é covalente apolar, ok? Vamos ver a ligação que não é covalente apolar, e sim covalente polar, ok? Covalente polar ocorre em ligações formadas por átomos de diferentes eletronegatividade. Agora já tem átomos de diferente eletronegatividade. Então, a gente vai calcular esse sigma, essa letrazinha chamada sigma menos, e no átomo
eletronegativo, se formará uma carga parcial positiva sigma mais. Sigma mais, eu vou explicar isso rapidinho, tá? Você tem o HCl. Como a gente viu, o hidrogênio é menos eletronegativo do que o cloro é mais. Então aqui dá para ver, ó, a diferença de um para outro. Por isso que eu chamei sigma mais aqui, sigma menos aqui. Porque a nuvem de elétrons está mais do lado do cloro do que do hidrogênio, porque a eletronegatividade do cloro é maior, ok? Fica mais ou menos assim. É só um arranjo para a gente tentar explicar o que a gente não vê. E aí a gente passa para a parte de momento dipolar, vetor momento dipolar. A polaridade de uma ligação é determinada através de uma grandeza, essa grandeza é chamada momento dipolar. A gente usa essa letrazinha chamada μ, tá? Grega, que é representado por um vetor orientado no sentido do elemento menos eletronegativo para o mais eletronegativo, certo? Aquilo que a gente falou. Vamos ver o exemplo. Bem simples, ó, o HCl. Porque eu coloquei aqui sigma mais, sigma menos, ok? Tranquilo, né? Como se calcula, tá? Porque a seta está do hidrogênio para o cloro, porque o cloro ele tem uma eletronegatividade maior, ok? Então esse vetor aqui é chamado vetor momento dipolar, tá? Só para a gente ter um conhecimentozinho à parte. Vamos lá, ligação metálica. Então, a gente viu iônica, covalente, agora ligação metálica, tá certo? Então, ocorre entre átomos de metal, metal com metal, tá certo? Como os elementos metais possuem uma baixa eletronegatividade, a gente já viu isso, os mesmos perdem seus elétrons muito facilmente. Claro, esses elétrons livres formam uma nuvem eletrônica que mantém os íons metálicos sempre unidos, formando a ligação metálica, ok? Olha um exemplo, ó. Bem simples aqui. Vamos supor que aqui tem uma chapa de um metal, certo? Cobre, por exemplo. Chapa de cobre, chapa de ouro, chapa de ferro. De forma que aqui seja só metal. Olha só. Quando é metal, a tendência dele é perder elétron. O elétron que ele perde, os elétrons que ele perde, esses elétrons não saem da placa. Fica por toda a placa, certo? Do metal. Por toda a lâmina. E aí a gente chama esses elétrons que saíram da eletrosfera do átomo, do metal, de elétrons livres. Olha que aqui existe um mar de elétrons livres, muitos elétrons. E é isso que dá condutibilidade elétrica ou condução elétrica aos metais, devido a esses elétrons livres. Então a corrente elétrica é muito fácil passar em uma chapa, em um fio metálico. É interessante isso aí, ok? Então, assim, isso aqui é uma rede cristalina de átomos de metal, talvez o mercúrio, por exemplo, certo? Então, assim, observe que essa rede representa um retículo cristalino, a distância entre um metal e outro, né? Um átomo e outro, são iguais, formando esse retículo aí. E aqui é um outro desenho, mostrando aqui os cátions, né? Os elétrons livres e os átomos neutros, que geralmente aqueles que perderam elétrons, eles ficam positivos, e tem aqueles ainda que não perderam, mas que vão perder elétrons, tá certo? Essa é uma nova figura aí. E aí a gente chama isso de mar de elétrons, os elétrons livres que ele perdeu. E é interessante, né, que, voltando um pouquinho aqui, que devido a esse mar de elétrons, a gente tem uma propriedade intrínseca maravilhosa dos metais, que é o brilho. O ouro, por exemplo. Por que o ouro tem brilho? Por causa desses elétrons livres. Aliás, todo metal tem brilho. Uns mais, outros menos, mas todos têm. E isso é em função dos elétrons livres, o mar de elétrons. Ok? Por aí. Depois a gente detalha isso aí. Vamos lá. Algumas propriedades dos metais são explicadas pela teoria da ligação metálica. Olha lá. Todo metal tem brilho, claro. A condutividade térmica e elétrica elevada ocorre devido à grande mobilidade dos elétrons, aquilo que eu falei, certo? Os metais eles conduzem eletricidade com facilidade e condução de calor também. Outra coisa importante dos metais é que eles têm uma densidade elevada e aí facilita a organização em pequeno volume, tá certo? E muita massa, né? Determinando uma densidade elevada. É importante isso. Outra coisa, o ponto de fusão e ebulição é o quê? Alto. Claro, para você romper uma rede cristalina daquela, você tem que fornecer muita energia ao sistema. Ok? Ó, outra propriedade
é essa quinta propriedade aqui, resistência à tração. E isso é decorrente da força com que a ligação metálica mantém os seus átomos unidos, tá? Resistência à tração. Então, assim, a gente tem então uma outra propriedade que talvez vocês tenham ouvido falar lá no passado, maleabilidade. O que é maleabilidade? Propriedade que os metais têm de formar o quê? Lâmina. Todo metal forma lâmina, tá? Por raras exceções. Outra propriedade importante é essa daqui, ductibilidade, propriedade que os metais têm de formar fios. Repare que os metais formam fios. Ó, isso aí. Mas é importante a gente também estudar um pouco das ligas metálicas. E as ligas metálicas são mistura de metais, tá certo? No Brasil, as ligas são muito importantes para a indústria automobilística, naval, e aí vai, né? Indústria eletrônica. Vejamos alguns tipos de liga que a gente conhece. Alguns vocês conhecem, talvez outros não. O bronze, por exemplo, né? Os antigos já faziam uma mistura de cobre, ó, cobre com estanho, dois metais, e essa mistura era chamada de bronze, tá? E esse bronze é usado muito em medalhas olímpicas, por exemplo. Outra mistura comum, outra liga metálica comum é o aço comum, que é a ligação entre o ferro e o carbono. Aí você vai dizer, professor, o carbono é metal? Não. Mas o teor de carbono, um pouquinho de percentual pequeno de carbono agregado ao ferro, dá uma resistência maior e considerável ao aço, ok? Agora, além do aço comum, existe o aço inoxidável, que aí, além do ferro e do carbono, entra também o cromo, que é outro metal, o níquel, porque aí facilita a não oxidação, certo? Não faz enferrujamento, não sofre enferrujamento com facilidade. Outra que eu queria falar é o ouro 18 quilates, tá certo? Ouro 18 eu tenho ouro, prata, cobre, sendo que 70% é ouro, e 75% é ouro e 25% dos outros elementos em comum. E por último ali, não sei se bem, o latão, eu coloquei algumas aqui, tá? É constituída de cobre e zinco. Esse tipo de liga é muito utilizado na fabricação de armas, torneiras, etc. Ok? Então, assim, é importante você estudar e observar